Boa noite, Srs. Deputados. Há sobre estes processos uma posição institucional que é devida ao Sr. Presidente da Câmara e eu queria sublinhar aqui como os nossos autarcas da Península de Setúbal, sejam eles do PS, da CDU, e não posso elencar mais porque não há outros, não é? Têm esta posição institucional e muitas vezes nós criticamos e colocamos até um anátema sobre os partidos. A verdade é que as câmaras de diferentes forças partidárias conseguiram se entender numa coisa que era essencial, que unia todos os partidos e, portanto, necessariamente revejo como muito útil a forma institucionalista, desadjetivada, límpida de considerações que pudessem ser fraturantes que o Sr. Presidente da Câmara fez, que eu próprio não farei. Porque este processo tem um histórico, e tem um histórico no qual a nossa direita retirou a Península de Setúbal e deixou um gravíssimo prejuízo, um gravíssimo passivo. E eu não posso deixar de dizer isto aqui hoje por uma razão muito simples. É que entre a decisão de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas e a decisão que agora foi tomada com uma luta muito grande da deputada Euridice Pereira, da própria deputada Ana Catarina Mendes, com o apoio inequívoco dos Verdes e do PCP, com o apoio inequívoco do Bloco de Esquerda e do PAN, com o apoio muito ambíguo do PSD. Eu não me vou pronunciar sobre o Chega porque logo não teve posição sobre isto, mas com o apoio muito ambíguo do PSD, com muitas dúvidas do PSD. E não é incomum, nesta casa, dizer-se que não há capacidade de reivindicar ou de lutar. E eu acabei de dizer aqui que do PS ao PEV, ao Partido Comunista, ao Bloco de Esquerda, ao PAN, houve à Iniciativa Liberal numa certa dimensão, houve uma luta por este interesse coletivo, mas do PSD não. E, portanto, nós quando estamos numa forma política de abordar as coisas, o Sr. Presidente tem um dever de representação institucional no município fora de portas e, portanto, eu compreendo que tome essa abordagem, mas eu não a tomarei. E não a tomarei, aliás, pelo seguinte, é que há um passivo que ficou. Entre a decisão de retirada e isto produzir efeitos, nós iremos atirar-nos para 2027. O que se perdeu de quadro comunitário de apoio, que se fechou agora com uma taxa de execução de 104, 105%, nós não vamos mais recuperar. Os municípios de Seixal, Almada, Moita, Montijo, Barreira, Alcochete, Sesimbra, Palmela, Setúbal, não mais vão recuperar da decisão que Pedro Passos Coelho e Paulo Portas tomaram. Mas, para não ficarmos presos só ao histórico, vamos falar sobre esta restituição e o que ela traz, deixando alguns alertas. O Sr. Presidente focou aqui bem. As autarquias locais, Câmara Municipal, as juntas de freguesia, o nosso tecido social, o nosso tecido empresarial, as nossas ONGs, todas elas vão poder aceder a partir de 2027, a partir de 2025, na negociação e efetivada em 2027, a fundos comunitários em função daquilo que estatisticamente se venha a definir, porque, para quem nos assiste de casa e não tem exatamente este dossiê presente, o que acontecia é que os municípios da margem sul do Rio Tejo eram ponderados com os municípios como Sintra, Lisboa e Cascais, que são dos mais ricos do país em termos de PIB per capita. E como tal, durante todos estes anos, nós não fomos considerados quem necessitasse de fundos, quando os dados diziam que a Península de Setúbal precisava de fundos comunitários. E, portanto, vamos corrigir, mas há uma parte que ninguém jamais pode corrigir, mesmo o PSD atual, que ao nível local foi sempre defendendo isto, é preciso também dizer isso por uma questão de justiça, que é para não fazer injustiça a quem aqui está, também mesmo que queira, mesmo que se afirmassem dentro do vosso partido hoje, como não conseguiram na altura, e dificilmente conseguiriam hoje, logicamente, também não conseguiriam fazer este restauro. Mas há uma questão que é muito importante e é um repto que tem que ficar. Aqui sim, na senda do que o Sr. Presidente da Câmara disse e que eu pedia extrema atenção. Nós temos uma associação de municípios da região de Setúbal que tem os seus associados que livremente nela se filiam. Assembleia Municipal do Barreiro, a Câmara Municipal do Barreiro decidiram dela sair, uma avaliação que eu até hoje reputo como uma excelente decisão. Ainda assim, é uma associação que tem pendor político, obviamente, não podia ser de outra maneira. Aliás, ela é constituída por câmaras da CDU e uma do PS que não teve condições para sair, não lhe foi permitido, e que tinha lançado em 2000 o PEDEPS, um plano estratégico com questões sociais, de competitividade, questões urbanísticas. Ele foi começado a refletir em 2000, foi lançado em 2024 e de 2024 de 2000, peço desculpa, 2000 a 2004, e depois de 2004 a 2024 não houve mais notícias sobre o PEDEPS. Mas o que é notável? A primeira consequência da aprovação das NUTS 2 e 3 é a obrigatoriedade, pela primeira vez na história da nossa CCDR e deste aglomerado de municípios, existir um plano de desenvolvimento desenvolvido pela Comissão, pela CCDR, e que vai vincular a visão que todos vamos ter, a macrovisão regional. E subitamente a Associação de Municípios da região de Setúbal contratou uma multinacional, eu repito, contratou uma consultora multinacional para, num período de 6 meses, até março de 2025, poder apresentar um tal documento que durante 20 anos não se viu, não teve revisão.
E eu, Srs. Deputados, mais do que firmar aqui autoridades ou autorias ou paternidades, porque já distribuí louros por todos os que mereciam, e por maioria de razão não ao PSD, eu quis aqui sublinhar uma coisa que é: não entrem em competitividades de visões estratégicas. Quem durante 20 anos nada fez, não tenha agora a tentação de que para fazer qualquer coisa com uma multinacional, por mais reputada que ela possa ser, criar uma competitividade entre municípios, porque o espírito que o Sr. Presidente da Câmara aqui trouxe é o espírito correto. É, aliás, o espírito que se pedia ao anterior Presidente da Câmara, ou anterior, e que se há de pedir a futuros, é defender o interesse do Barreiro acima de lógicas locais. E quando uma associação que não é representativa se sustenta numa multinacional, uma consultora, para fazer um estudo sobre o desenvolvimento regional, que vai ser feito pela nossa CCDR, que é eleita pelos senhores deputados e pelos senhores autarcas, há aqui uma substituição, há aqui um jogo, um tabuleiro, um xadrez que não tem a ver com o interesse público. E, Srs. Deputados, decorem. O que eu estou a dizer hoje parece, parece que está fora da agenda, parece que não é um assunto em cima da ordem do dia, mas toda a urdidura só tem reflexos mais tarde. E depois, Srs. Deputados, não se estranhem quando vos for apresentado um PDEPS um bocadinho antes do outro plano de desenvolvimento, não se estranhem quando aparecerem coisas em litigância, não se estranhem quando a visão institucional do seu Presidente da Câmara for atropelada por outras visões de quem não é eleito pelo povo, já foi, e que vai nos mecanismos que existem por fruto de não termos regionalização, operando em coisas de lógica partidária, não de lógica municipal, supramunicipal ou nacional. Fica feito, eu não diria o aviso, fica feito o alerta para que cada um de vocês faça o vosso trabalho, para que cada um de vocês esteja atento e, sobretudo, aqui dirijo-me ao Bloco, que, quando foi da MRS, levantou tantas questões, teve tantas dúvidas ilegítimas, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que eram legítimas. Tenha a mesma atenção noutros níveis que vão acontecendo, de pessoas que não têm legitimidade democrática, que afetam o que acontece no seu Conselho, sejam elas de esquerda ou de direita. Porque nós vamos acordando e vamos vendo o que acontece em empresas públicas, em entidades, associações destas de caráter vinculativo, e chame lá a atenção no seu partido a nível regional e nacional, porque estas coisas passam e também prejudicam o interesse público. O interesse de nenhum partido, seja o Partido Socialista ou outro qualquer, pode estar acima daquilo que realmente importa. Finalizo com esta ideia: se a macropolítica regional parece desinteressante, vão dizer isso a quem teve privado de milhões e milhões e milhões de euros em fundos comunitários, digam isso ao nosso tecido empresarial, digam isso à Santa Casa da Misericórdia, digam isso aos nossos clubes, ao nosso movimento associativo, porque parece que estamos a falar de um nível superior, mas é daqui que depois vêm os milhões e é daqui que depois vêm as obras, as fotografias e as inaugurações. Muito obrigado.